Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Benevides, você está no canal NeoPythonic e nessa aula vamos dar prosseguimento com o nosso estudo de Python, ok? Então, relembrando, na aula passada nós vimos a leitura e manipulação de arquivos, é claro, de uma forma superficial, que nós vamos trabalhar isso novamente mais para frente com um projeto prático. E nessa aula nós vamos ver tratamento de erro em partes, tratamento de exceção. Porque o que acontece? Quando nós estamos aprendendo, nós começamos a criar funções, ifs, de uma forma bem, digamos assim, júnior. Porém, uma hora nós vamos precisar evoluir o nosso código e garantir que ele seja o mais robusto possível, ou seja, que eu não tenha aquele stack trace de um monte de erro. Um dos passos do código ser mais robusto é que ele não crashe, como aconteceu na aula passada, como eu mostrei o arquivo binário para vocês, que ele não crashe e interrompa. Eu preciso tratar esses erros, tratar essas exceções, para que o meu arquivo ele seja robusto o suficiente, certo? Para que ele consiga lidar com um usuário. Quando eu fazia computação 1, quando eu fiz computação 1, o professor lá ele falava assim: pense sempre que seu usuário vai. A missão do usuário é quebrar o seu programa. Então você tem que fazer o máximo de esforço possível para que ele aguente passar pelo usuário, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver uma maneira simples de fazer tratamento de erro e a partir da aula de hoje eu pretendo criar esse hábito em vocês de sempre estar fazendo esses tratamentos de erros, esses tratamentos de exceção no seu código, tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu peço que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, assine o sino de notificação para receber as próximas aulas. E agora sim, vamos para o VS Code. Então, eu estou com o arquivo da aula passada aberto aqui, certo? Eu vou criar um novo arquivo chamado neo14.py. E agora sim, como eu falei, o tratamento de exceções ele serve para deixar nosso código mais robusto e que ele não quebre dependendo do erro que ele receber. E para fazer esse tratamento, nós usamos algumas palavras reservadas pelo Python, que é o try, except. Esse conjunto. Então, se ele vai tentar executar algo e se ele não conseguir, ele vai lançar uma exceção, certo? Então vamos testar aqui rapidamente. Eu vou ter o try, por exemplo. Eu vou fazer resultado, recebe 10 divididos por 0. E agora o except. 0 division error, certo? Então agora eu vou fazer um print. Divisão por 0 não é permitido. Dessa forma aqui, certo? Agora eu vou fazer Python neo14.py. Então perceba que eu não tive. Ele tentou fazer essa divisão, como ele não conseguiu, ele veio para exceção, certo? Então, vamos ver o que aconteceria se eu apenas tivesse feito isso daqui. Então, resultado 10 divididos por 0. Então, perceba que eu tive o erro aqui dizendo esse stack trace,
esse stack trace aqui dizendo que o erro aconteceu na linha 8, daí aqui mostrando o erro. Claro que dependendo do erro que você tiver, vai encher, vai aparecer um monte de erro, e isso é ruim, porque você não sabe mais ou menos o que aconteceu. Então, dessa forma aqui, perceba que ela é uma forma, digamos assim, muito mais elegante de você ter o seu código, tudo bem? É mais ajeitado. Então, eu posso ter dessa forma, mas eu posso ter também esse try resultado. E agora o except. Eu posso ter dessa forma, print, e aqui eu vou escrever erro, alguma falha encontrada, dessa forma. Então perceba que eu posso ter desde um tratamento onde eu estou explicitando que tipo de erro ele vai tratar ali, até quando eu posso ter uma falha genérica, quando eu não sei qual tipo de erro eu vou receber, eu deixo dessa forma para que ele capture as falhas e mostre que alguma falha foi encontrada. Entretanto, você tem que ter um pouco de calma com isso e ir escolhendo bem os tratamentos, não entupir de except ali para não sair pegando qualquer coisa, tudo bem? E até mesmo porque isso pode deixar esse código um pouco mais pesado, dependendo do que você vai rodar. Esse try catch também pode ser colocado dentro de uma função, por exemplo, divisão, e aqui eu vou colocar A e B. Então eu vou fazer try resultado A divididos por B, return resultado. Dessa forma, então eu vou fazer except return falha encontrada, ok? Então eu vou fazer o seguinte, result 1 divisão 4/2 print result 1. Agora eu vou colocar result 2 aqui com vírgula, quatro por 0 e print result 2, certo? Então perceba que no primeiro ele rodou, deu 2, 4 divididos por 2, e no segundo ele encontrou a falha de dividir por 0 e retornou. Então eu posso utilizar esse try não só em um código largado, mas eu posso utilizar ele dentro das minhas funções, ok? E quando você for entrar no GitHub e pegar códigos mais escritos de forma mais profissional, geralmente é dessa forma que você vai encontrar, é o código envolvido dentro de um try except, ok? Prosseguindo, uma outra forma de nós utilizarmos o try e o except é com outras duas palavras. Uma nós já vimos que é o else e a outra é o finally. Então vai ser try, except, else e finally. E ele vai funcionar da seguinte forma:
try, resultado 10 divididos por 0, except, eu vou deixar aqui 0 erro division, print divisão por 0 não é permitida, e aqui eu vou colocar else, print resultado da conta, da divisão melhor, resultado, e agora eu vou colocar o finally, print, fechando um arquivo. Então, agora se eu executar, perceba que eu tive a minha falha encontrada daqui, certo? E ele, divisão por 0, ele encontrou o meu erro, entrou no except, divisão por 0 não é permitida, e fechou o meu arquivo, correto? Escreveu isso de fechando o arquivo. Então, o finally, ele vai servir para quando nós temos alguns processos para serem encerrados, e eles precisam ser encerrados independentemente do erro que aconteça anterior no except, se aconteça algum erro. Isso, por exemplo, uma das coisas que nós podemos pensar é em usar o finally quando nós precisamos abrir um arquivo. Então, eu posso fazer aqui o open com o arquivo, abrindo esse arquivo e colocando um except caso o arquivo não seja encontrado. Então, por exemplo, arquivo igual a open, e eu vou passar arquivo.txt, certo? E aqui eu vou passar com R, eu vou passar arquivo 10, porque esse arquivo ele não existe. Só um minuto que eu vou colocar o notebook na tomada. Agora sim, esse arquivo não existe, certo? Eu vou tirar aqui, deixar esse erro genérico. Eu vou colocar aqui falha encontrada. Print arquivo, certo? E aqui eu vou colocar arquivo.close, por exemplo. Eu vou colocar um print arquivo fechado. Claro que isso é só um teste para mostrar para vocês, mesmo porque se ele não vai conseguir abrir o arquivo porque ele não existe, não tem o que fechar, mas às vezes, dependendo quando eu estou fazendo alguns aqui falha encontrada, porque ele não encontrou o arquivo, e aqui ele fecharia, faria encerramento. É claro que nós não conseguimos fechar porque esse arquivo não existe, então se ele não abriu, não tem o que fechar, ok? Foi esse o erro aqui, por isso que não, nome não definido, porque ele não tem nada, então ele não escreveu em nada, certo? Então, o que acontece é que às vezes, por exemplo, quando eu fiz análise numérica, eu precisava escrever alguns códigos e fazer algumas divisões e salvar essas divisões para alguns métodos de cálculo numérico, como achar a raiz, calcular a integral, essas coisas, eu precisava salvar dentro de um TXT, e às vezes acabava caindo que essas divisões sucessivas por iteração
dependendo do erro, acabava caindo um zero no denominador. Então eu recebia um erro, porque é impossível dividir por zero, mas esse arquivo ainda continuava aberto, esperando receber algum valor, só que esse valor nunca ia chegar. Até o computador ser desligado, coisa e tal, mas esse valor nunca ia chegar. Então eu precisava encerrar, erguer essa exceção e em seguida encerrar o meu arquivo, tudo bem? Agora sim. Ele imprimiu o que está escrito no arquivo, né? Tá no encoding, ele não vai no modo R e fechou o arquivo, tudo bem? Agora sim eu conseguiria colocar o arquivo .close, tudo bem? Mas então, nessa aula eu acredito que eu já me excedi bastante com vocês. Eu já expliquei mais do que eu pensei que eu ia explicar. Esse try except, esse aqui ainda não é o tratamento de erro. Para fazer tratamento de erro, geralmente nós utilizamos o assert e outras coisas que vem lá do TDD, do PyTest, que nós vamos ver na parte intermediária de Python, tudo bem? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui. Nessa aula nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos começar com classes, tudo bem? Então, se vocês não curtiram essa aula, por favor, deixe seu like, ative o sino de notificações para receber a aula de manhã, que daí sim nós vamos começar com classes, com a parte, digamos assim, intermediária, parte do básico do Python nós encerramos hoje, e a partir da aula que vem nós começamos com a parte, digamos assim, de intermediária do Python, tudo bem? Então, novamente, muito obrigado. Se vocês não assistiram às aulas anteriores, eu vou deixar aqui para vocês a playlist completa do curso de Python e até a próxima aula.